A história de Ellie se divorciando do marido renderia uma adaptação de filme toda vez que a mulher a lembrava, ela ria. Como ele poderia pensar em uma coisa dessas? O casamento de Ayla e George durou apenas 3 anos. Eles eram uma família normal, e tudo estava bem, pelo menos era o que a esposa pensava. Mas acabou que o homem estava insatisfeito com a vida familiar deles, senão, como explicar o aparecimento da amante? Ayla e George foram apresentados por conhecidos em comum. O homem imediatamente se interessou por uma mulher bonita e modesta, já pensando em criar uma família, e Ayla se encaixava perfeitamente na visão dele de esposa. Os jovens trocaram números de telefone. No dia seguinte, George convidou a mulher para um encontro. O romance deles se desenvolveu rapidamente, e depois de 6 meses, o homem a pediu em casamento. Logo após o casamento, o marido começou a falar sobre ter um filho. Olha, se você engravidar agora, vamos ganhar de muitas maneiras. Temos energia suficiente agora, poderemos viajar com o bebê e descansar juntos. Quando ele crescer, ainda seremos jovens o suficiente para viver para nós mesmos. Então, eu sugiro que não adiemos a ideia de ter um filho até mais tarde e que o dediquemos toda a nossa atenção agora. Ayla concordou, gostou do fato de que o marido queria filhos. Geralmente, os homens não se apressam com uma decisão assim, querem viver para si mesmos por um tempo, talvez construir uma carreira e se firmar, mas George mostrou imediatamente que priorizava as crianças e a família. Depois de 8 meses tentando engravidar, Ayla quase desistiu. Ela não entendia por que não estava funcionando, eles pareciam saudáveis, seguiam a dieta e levavam um estilo de vida saudável, mas a gravidez não acontecia. Então, ela decidiu procurar ajuda médica. A mulher passou por um grande número de exames e testes, e tudo indicava que ela estava perfeitamente saudável. O médico insistiu que George também fosse examinado. Conceber uma criança é um processo para 2 pessoas. Normalmente, os casais nos procuram imediatamente, e sabemos em poucos dias qual é a razão para não conseguirem engravidar. Já a examinamos, e definitivamente não é você. Portanto, você precisa convencer seu marido a fazer os testes. Se soubermos qual é o problema, poderemos prescrever o tratamento necessário e ajudá-los a conceber no mesmo dia. Ayla contou ao marido que estava perfeitamente saudável, que seu corpo estava pronto para a gravidez e que, provavelmente, o problema estava com George. O homem não gostou da notícia. Ele ficou feliz que sua esposa estivesse perfeitamente saudável, mas não conseguia acreditar que ele não estivesse. Não pode ser. Estou tão saudável quanto um touro. Vocês médicos devem ter cometido um erro. O homem era teimoso e não queria ir à clínica, mas sua esposa conseguiu persuadi-lo a fazer os testes. Os resultados confirmaram que o problema estava com o homem. O médico prescreveu tratamento e vitaminas para ambos, e começou uma longa jornada em direção à gravidez. Mas, de repente, após 3 anos, o marido deu uma surpresa à esposa, ele trouxe sua amante, que já estava grávida. Estava claro pela barriga da mulher que ela estava grávida de 6 meses. Quando Ayla viu esse casal, imediatamente percebeu o que estava acontecendo. Até então, ela nem suspeitava da existência de uma amante, embora seu marido começasse a chegar tarde do trabalho e a fazer turnos extras nos fins de semana. Ela confiava em George, mas, como se viu, em vão. Julgando pelos termos da gravidez da amante, seu marido a estava traindo há pelo menos 6 meses. Foi por isso que ele estava evitando suas obrigações conjugais ultimamente. Ayla achou que ele estava apenas cansado do trabalho, mas havia outro motivo. Ele estava prestes a ter um filho e não tinha motivo para ter outro com sua esposa. Assim, uma noite, ele decidiu que não poderia mais adiar a notícia e precisava contar à esposa sobre o bebê. Além disso, a grávida Evelyn não tinha onde morar, então ele a trouxe para casa. A esposa não reagiu muito bem à notícia, mas tentou se controlar. Afinal, a amante estava grávida. Vendo que sua esposa não causaria um escândalo, George relaxou completamente. Ayla, por que você está aí parada? Conheça sua convidada, você precisa alimentá-la e arrumar um lugar para ela dormir, ela está grávida e não pode fazer muito. Ayla olhou furiosamente para o marido. Suponho que seja bobagem perguntar de quem é o bebê, não é mesmo? George sorriu. Você acertou em cheio. Quero dizer,
Você não pôde me dar um herdeiro, mas Evelyn conseguiu engravidar na primeira vez, e você estava me provando que eu era o problema. Ayla virou-se valentemente e foi para a cozinha. Lá, ela aqueceu o jantar para 3 pessoas. Enquanto isso, Evelyn já estava se sentindo em casa. George trouxe uma mala com as coisas dela, e ela exigiu um lugar para suas coisas. Por um momento, pareceu a Ayla que aquela mulher já tinha estado em seu apartamento antes, pois se movia com tanta facilidade. Após o jantar, a esposa fez uma cama para a amante no corredor, no sofá, e foi para seu quarto. Ela não estava disposta a ceder seu quarto para a garota grávida. Já era o suficiente ela ter tirado seu marido dela. Por volta da meia-noite, George entrou no quarto. Deitou-se ao lado de Ayla como se nada tivesse acontecido e até tentou abraçá-la. A mulher afastou seu braço e se afastou. Ela não esperava tanta insolência dele. George disse: "Está tudo bem, você vai se acostumar. Ainda temos uma vida para viver juntos. De alguma forma, vamos nos acostumar." Na manhã seguinte, Ayla acordou, fez um lanche e foi trabalhar. Depois de um tempo, seu marido a ligou: "Ayla, e o café da manhã? Você saiu para o trabalho sem fazer nada. O que Evelyn e eu vamos comer agora?" Ayla sorriu: "Sua amante está grávida, não doente. Deixe que ela cozinhe para você agora. Afinal, você mesmo disse que precisamos nos acostumar a viver juntos." O homem murmurou algo e desligou o telefone. Eles merecem, pensou Ayla. E isso é só o começo. Ele vai se arrepender de ter feito isso comigo. A mulher passou o dia inteiro tentando pensar em uma forma de punir George pelo que ele tinha feito, e ela conseguiu. Ela concebeu um plano de vingança engenhoso. Quando o homem voltou para a casa do trabalho naquela noite, encontrou uma estranha no apartamento, além das mulheres. Ela estava sentada no sofá do corredor, assistindo a um programa de entretenimento na TV com interesse. Quando viu o dono do apartamento, levantou-se, e George pôde vê-la melhor. Era uma mulher alta, com 2 metros de altura e pesando 120 quilogramas. Comparado a ela, George se sentia pequeno como uma formiga. Era melhor não irritar uma pessoa assim, já que seu punho era tão grande quanto a cabeça de George. "Oi", disse o estranho, estendendo a mão. "Eu sou o Arthur. Ayla me contou muito sobre você." George estendeu a mão, mas com os olhos procurou sua esposa para explicar o que estava acontecendo. Finalmente, seus olhares se encontraram, e Ayla sorriu. "George, eu esqueci completamente de te avisar. Este é o meu namorado. Ele está com dificuldades temporárias de moradia, então eu ofereci que ele viesse morar conosco. Será mais fácil para nós, também. Evelyn está desempregada pelos próximos 3 anos, seu salário é miserável, e meu dinheiro não será suficiente para nos sustentar. Arthur ganha bem o suficiente, e com a ajuda dele, podemos viver mais ou menos normalmente." O homem ficou chocado. Ele não esperava por isso de jeito nenhum. "Desculpe", disse ele, "preciso conversar com minha esposa." George pegou a mão dela para levá-la até o quarto. "Ayla, eu não quero aquele brutamontes vivendo conosco. Estou realmente com medo dele. Além do mais, não temos muito espaço no nosso apartamento. Você deveria ter discutido isso comigo antes de trazê-lo para casa." A mulher o olhou surpresa. "Você discutiu comigo quando tinha uma amante, teve um filho com ela e a trouxe para nossa casa? Então, por que eu deveria te perguntar agora?" George percebeu que realmente não tinha argumentos, então decidiu perguntar outra coisa. "E há quanto tempo vocês dois estão juntos?" A mulher só sorriu sonhadoramente e se dirigiu para a porta. "Isso não é da sua conta. Vamos continuar a conversa mais tarde. Já está anoitecendo, eu preciso alimentar todos e pensar em onde cada um vai dormir." Durante o jantar, George e Evelyn ficaram em silêncio, só ocasionalmente trocando olhares. Mas Ayla e Arthur não paravam de conversar. Eles faziam piadas, relembravam histórias engraçadas e planejavam como passariam o próximo fim de semana. George estava sombrio o tempo todo. Ele não gostava da situação, mas não podia fazer nada a respeito. Quando todos se levantaram da mesa, Ayla anunciou que tinha pensado em como acomodar todos para a noite. "Acho que no começo será um pouco estranho, então sugiro que o homem durma em um quarto e Evelyn e eu fiquemos no outro. Talvez mais tarde possamos fazer algumas mudanças."
Arthur concordou imediatamente, então aparentemente nada dependia da decisão de George e Evelyn. Ayla foi para o quarto para arrumar a cama, seguida por Arthur, que carregava uma enorme mala. George apenas deu um gole, pensando que teria que passar tanto tempo sozinho com o amante de sua esposa o assustava. 10 minutos depois, Ayla anunciou que tudo estava pronto e que o homem poderia ir para a cama. Quando George entrou no quarto, notou um colchão de ar ao lado da cama. Arthur viu o olhar nos olhos de George e se apressou em explicar: eu trouxe isso. Não vamos dormir na mesma cama, mas você pode dormir no colchão de ar. Tenho problemas nas costas e não posso dormir em um colchão macio, mas o colchão da sua cama será perfeito para mim. George quis protestar, mas lembrou-se dos punhos de Arthur e decidiu que seria melhor para sua saúde concordar. Ayla fez a cama dela no corredor e decidiu não expulsar Evelyn do sofá. Afinal, uma mulher grávida precisa de conforto. Assim começou a vida deles como um quarteto. No começo, George tentou suportar, mas não era muito bom nisso. Ele tinha medo de fechar os olhos à noite, com medo de que Arthur pudesse fazer algo contra ele. O homem não tinha dormido por 5 dias e tinha olheiras sob os olhos, e seu olhar estava perdido e sem foco. Então, ele não aguentou mais e se aproximou de Ayla quando ela voltava para a casa do trabalho. Olha, eu não aguento mais. Vamos fazer algo sobre isso. Eu entendi que Arthur está morando conosco por algum motivo, é a sua maneira de se vingar de mim por causa da Evelyn, mas afinal somos adultos, vamos resolver isso pacificamente. Ayla estreitou os olhos. Você diz pacificamente, certo? Ok, não me importo. Vamos vender o apartamento e dividir o dinheiro. Depois, cada um seguirá o seu caminho, e você não verá mais o Arthur, e eu não verei mais a Evelyn. O homem estava contra isso, pois com o dinheiro que receberia pela venda do apartamento, não conseguiria comprar nada decente. Eu realmente não me importo, disse Ayla. Estou feliz com tudo agora. Você é quem queria mudar tudo. George pensou por um momento e concordou. Ele logo teria um filho, então não poderia tê-lo vivendo no mesmo apartamento que um valentão. Alguns dias depois, eles encontraram um comprador para o apartamento. O negócio foi rápido e tranquilo. Quando Ayla entregou sua parte para o marido, junto com o dinheiro, havia um envelope. Ela disse: este é um presente de despedida para mim. Em seguida, partiu. O homem abriu o envelope e ficou paralisado ao ver o conteúdo, um relatório da clínica onde haviam se tratado. Nos últimos testes, os médicos haviam constatado que o tratamento não havia ajudado George, e ele era infértil. A chance de que ele pudesse ter filhos era inferior a 1%. Assim, descobriu-se que Evelyn não estava grávida dele. O homem pegou a cabeça nas mãos. Ele tentou alcançar Ayla, mas ela já tinha ido embora. Ela não estava interessada em como George reagiria à surpresa. Deixou que ele descobrisse quem havia engravidado sua amante. A mulher correu para um café onde Arthur a estava esperando. Na verdade, quando começaram a morar juntos, eles não eram amantes, apenas colegas de trabalho. Ayla concordou em fingir que eram namorados, mas eventualmente uma faísca surgiu entre eles, e decidiram tentar construir um relacionamento. Portanto, ao trazer uma amante para casa, o marido deu à esposa a chance de ser verdadeiramente feliz. Não é à toa que dizem que a hora mais escura é a mais próxima do amanhecer. E assim, queridos amigos, chegamos ao fim da história em áudio de hoje. Deixe seu comentário, dê o seu like, se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho.